Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para a contagem de 8 segundos. Fiat, o carro mais econômico do país. 7:15. O governo começa a tomar as primeiras providências contra a seca do Nordeste. A Colômbia, na véspera da visita do presidente Figueiredo. Greve dos funcionários públicos para a Inglaterra. Em São Paulo, incêndio em prédio de 20 andares assusta, mas não faz nenhuma vítima. Daqui a pouco no Jornal Nacional. De preços em Telerio Times Square com televisores nacional em todos os modelos e toda a linha de produtos Technics a preços nunca vistos. TV nacional, melhor imagem, melhor som e garantia integral de 1 ano. Nacional Panacolor, o seu TV a cores. E Technics, que não será o seu primeiro aparelho de som, mas o definitivo. São ofertas especiais de Telerio Times Square. Atacar o engenheiro Arthur Moura 268. Veja estas ofertas amanhã em O Globo, o maior jornal do país. Agora é a vez do censo agropecuário. E quantas reses nasceram? Bem, contando Com as respostas no computador, o país vai distribuir os benefícios que cada região espera. Pretendo fazer um novo açude para aqueles lados. Responda ao censo agropecuário, que o país responde com estradas, pontes, açudes, silos, financiamentos. O país conta com sua palavra no censo agropecuário para poder beneficiar todos do campo. Mais cidades invadidas por flagelados hoje no Ceará. Centenas de famílias entraram nas cidades de Pentecoste, Redenção, Piquet Carneiro, Acopiara, Assaré, Campos Sales e Crato. Agora já são 24 as cidades invadidas por flagelados no Ceará. O governador da Paraíba, Tarcísio Buriti, fez hoje um balanço da seca em seu estado. 113 municípios estão sob estado de emergência, sem água e com as lavouras destruídas. O governo da Paraíba vai propor ao ministro do Interior que aumente o número de homens nas frentes de trabalho. 113 mil camponeses já estão inscritos no programa de emergência. O ministro Mário Andreasa chegou hoje a Recife. O ministro Mário Andreasa começou a falar de seca ainda no aeroporto do Recife, onde foi recebido pelo superintendente da Sudene, Valfrido Salmito. O ministro disse que o programa de emergência da Sudene está funcionando bem e sem intervalos. E por isso, ele acha estranhos os saques e as invasões que têm acontecido em alguns dos 777 municípios atingidos pela seca no Nordeste. Só podemos atribuir isso a outros fatores. Quer dizer que, diante da perspectiva de uma nova seca, provocadores queiram levar as populações à intranquilidade e o pânico. Aqui na sede da Sudene, o ministro Mário Andreasa teve uma reunião reservada com os diversos órgãos que estão tratando do problema da seca. E foi discutido durante 2 horas o que vai ser feito para resolver o problema da seca neste ano. O ministro anunciou algumas medidas que serão adotadas caso a seca seja confirmada para este ano no Nordeste. O ministro disse que o governo vai criar mais 500 mil empregos para dar trabalho ao sertanejo desempregado por causa da seca. Mário Andreasa adiantou também que essa mão de obra vai ser aplicada principalmente na construção de obras públicas. Mas ele explicou também que o fundo de emergência para as pequenas propriedades será mantido, só que em menor proporção. Segundo o ministro, a média e grande propriedades rurais também vão continuar recebendo financiamentos com juros mais baixos. A partir de amanhã, o ministro Mário Andreasa vai visitar os estados mais atingidos pela seca aqui no Nordeste: Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Paraíba. No dia 25, ele faz uma reunião na sede do Ministério em Brasília para definir o que o governo vai fazer para ajudar os flagelados da seca deste ano. Está em Brasília um dos mais importantes assessores econômicos do governo Reagan, o ex-secretário do Tesouro William Simon. Ele veio conversar com empresários brasileiros e com as autoridades econômicas do governo. A convite do empresário Mário Garneiro, seu colega na administração do Brasil Invest, Mr. Simon almoçou hoje com os ministros Delfim Neto, Hernani Galvez e mais os presidentes do Banco Central e do Banco do Brasil. No cardápio, a capacidade de recuperação da economia brasileira. É como empresário, dono de um dos mais prósperos escritórios de consultoria econômica dos Estados Unidos, que William Simon enxerga o Brasil. President Reagan is deeply committed to a free and open world trade and investment order.
Ele disse que a política econômica recém-anunciada pelo presidente Reagan vai liberalizar as negociações comerciais e incentivar os investimentos norte-americanos em países como o Brasil. A remoção de taxas e impostos cria disponibilidades nesse sentido. Segundo Simon, os únicos obstáculos são os altos índices de inflação e o que ele chama regras governamentais para impedir o repatriamento dos capitais investidos. Ou seja, ele quer facilidades para a remessa de lucros. Mr. Simon acredita, porém, que a equipe econômica do governo Figueiredo tem competência para vencer a inflação. O governo anuncia uma inflação menor em fevereiro, 5,2%. Este foi o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado em 10 regiões metropolitanas de todo o país. Embora ainda seja alto um nível de inflação de 5,2%, nós notamos claramente, nos últimos 4 meses, através desse índice, uma queda bastante sensível, mês a mês, pouco a pouco. Ele veio descendo de 8,3%, 6,9%, 6,5% e 5,2%. Mas quais são os produtos que estão colaborando essencialmente para a redução desse índice de preço? Bem, aqui, veja bem, nós estamos aqui registrando uma alta de preço 5,2%. O que nós encontramos como preços mais estáveis no momento são os preços de alguns produtos de alimentação de primeira necessidade, onde se destaca a carne, o arroz, o feijão e, enfim, esses produtos, o óleo de soja, que vem mantendo uma relativa estabilidade, enfim, são preços de produtos importantes e que vem mantendo um comportamento mais estável de preços, graças às safras que se aproximam. Seleção se apresenta para as últimas eliminatórias antes da Copa. Veja daqui a um minuto. Para repor as energias e dar aos filhotes um crescimento sadio, chegou o Papita, o primeiro alimento completo com todos os nutrientes que os cachorrinhos precisam no seu primeiro ano de vida. Papita tem um formato ideal e umedecido. Fica muito fofinho e muito saboroso. Durante o primeiro ano, dê Papita todo dia. O filhote fica forte pra cachorro. A chave da faculdade está nas bancas. É o novo curso Abril Vestibular. Ele é fácil de entender e você estuda onde e quando quiser. E no número 1, a gente ganha uma carteira de estudante. Depois ganha exames simulados, fichas resumo, pôsteres didáticos e até uma bolsa de estudos de 50 mil cruzeiros para cursar a faculdade. Novo curso Abril Vestibular. A chave da faculdade já está nas bancas. Deu coluna 2 no sorteio do jogo 11 da Loteria Esportiva hoje. 67 apostadores fizeram 13 pontos no teste 537. Cada acertador vai receber de prêmio 2.300.000 cruzeiros. A seleção brasileira já está em Poços de Caldas, no sul de Minas, onde vai se preparar para os 2 últimos jogos da eliminatória da Copa do Mundo. Agora é a vez de jogar em casa contra Bolívia e Venezuela. Mas antes desses 2 jogos que vão decidir a classificação para a Copa da Espanha, a seleção faz um amistoso sábado que vem em Ribeirão Preto, contra o Chile. A apresentação dos jogadores foi hoje cedo no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Dos novos convocados, Dudu não se apresentou, porque não tinha voltado de Maceió, onde o Vasco jogou ontem. E Paulo César estava contente porque ouviu o Tele dizer que ele poderá jogar em Ribeirão. Pode ser aproveitado, talvez jogue pelo menos um tempo. Acho que minha estreia lá seria bastante importante, porque vou estrear num campo em que eu comecei. Mas a grande preocupação da comissão técnica ainda é o quarto zagueiro Luizinho, que não se recuperou de uma torção que sofreu no tornozelo na última partida que o Brasil disputou contra a Bolívia. Dificilmente eu acho que eu posso participar do jogo contra o Chile, apesar de estar sentindo muito pouco a minha dor no tornozelo. De Congonhas, após o almoço, a delegação viajou para Poços de Caldas, no sul de Minas, onde vai ficar treinando até sexta-feira, véspera do jogo contra o Chile. Mais um dia de mistério no sequestro do artilheiro espanhol Henrique Castro Quini. O Barcelona Clube de Quini já depositou o dinheiro pedido pelos sequestradores para libertar o jogador. Mas até agora, nada de Quini. E para o Barcelona, nada de gol, como neste lance do jogo de ontem contra o Atlético de Madrid. A imprensa e a torcida de Barcelona garantem que se fosse Quini nesta jogada, o gol sairia. Perdendo gols, como que você viu, o Barcelona acabou perdendo o jogo e também a chance de ser campeão espanhol deste ano.
Marcos fez o gol para o Atlético de Madrid e com a vitória de 1-0 disparou como favorito ao título de 81. O Brasil recebe amanhã um grupo de 35 cubanos que estavam no Peru. Eles deixaram Cuba no ano passado depois de invadirem a embaixada do Peru em Havana. Agora eles vão trabalhar como agricultores no Paraná. Um dos mais longos sequestros de avião da história. Faz hoje uma semana que 3 terroristas paquistaneses estão prendendo 115 pessoas num Boeing da companhia aérea paquistanesa. O avião foi sequestrado na segunda-feira, quando decolou de Islamabad, a capital do Paquistão. Os sequestradores levaram um Boeing para Cabul, a capital do Afeganistão. Lá em Cabul, eles soltaram 29 reféns, só mulheres e crianças. Na sexta-feira, ainda em Cabul, um refém foi morto. Venceu o prazo que os terroristas deram para o governo do Paquistão soltar 90 presos políticos. No sábado, mais 4 reféns foram soltos. Ontem à noite, uma surpresa. Os sequestradores levaram o avião para Damasco, a capital da Síria. O sequestro continua e pode acabar em tragédia. Hoje, em Damasco, os terroristas ameaçaram explodir o avião com todos os reféns. E exigem mais agora. Em troca da vida dos reféns, eles querem anistia para todos os presos políticos do Paquistão. Está confirmado. Os sequestradores do Boeing são mesmo ligados ao ex-primeiro-ministro Ali Bhutto, que foi enforcado há 2 anos. O filho dele é acusado de planejar o sequestro do avião. Pode passar de 50 o número de mortos no acidente de trem perto de Buenos Aires. Até agora, os bombeiros lutam para retirar os corpos presos nas ferragens dos vagões. O desastre foi ontem de madrugada. Um trem que saiu de Mar del Plata lotado de turistas bateu nos vagões de um cargueiro que tinha descarrilado pouco antes. 3 vagões de passageiros foram destruídos. 120 pessoas ficaram feridas. O maquinista do cargueiro perdeu as 2 pernas. Na Companhia Ferroviária Argentina, a angústia para se conseguir a lista das vítimas que está aumentando. Um passageiro ferido contou como foi o desastre. Disse que ainda não conseguiu encontrar o menino que viajava com ele. Chegam a El Salvador mais armas e assessores militares americanos mandados pelo presidente Reagan. O presidente da Junta de Governo, Napoleão Duarte, foi receber os assessores e voou num helicóptero. A Igreja de El Salvador denunciou hoje que soldados americanos participaram de combates contra os guerrilheiros salvadorenhos nas últimas semanas. 2 navios de guerra dos Estados Unidos começaram hoje uma viagem pela América Central, numa demonstração de força do governo americano diante da guerra civil de El Salvador. Os funcionários públicos pararam hoje a Inglaterra. Via satélite, nosso repórter informa de Londres. O terminal internacional do aeroporto de Heathrow, em Londres, está assim hoje, completamente deserto. Heathrow é o aeroporto mais movimentado da Europa normalmente, mas hoje todos os voos foram cancelados por causa da greve. Os aeroportos fecharam porque os controladores de voo são funcionários públicos e não trabalharam. E em diversos setores em todo o país, a greve de hoje afetou a vida dos ingleses. Os funcionários públicos querem um aumento salarial de 15%, mas o governo só quer dar 7%. Eles marcaram a greve para hoje porque amanhã o governo vai anunciar um novo orçamento, com mais impostos e novos aumentos nos preços de bebidas, cigarros e gasolina. Na estação das barcas que faz a travessia do Canal da Mancha, os fiscais da alfândega não foram trabalhar. Não houve fiscalização hoje. Em todos os ministérios e repartições públicas, houve pouco movimento. Os grevistas organizaram piquetes para impedir a entrada e pedir apoio à greve. Apesar da greve no Ministério da Defesa, o governo insiste que o sistema de defesa da Inglaterra não foi prejudicado. O sindicato afirma que 80% dos 530 mil funcionários ingleses aderiram à greve que vai até a meia-noite. O governo reconhece que 290 mil, 55% do total, não foram trabalhar. Só quem não sentiu a greve foi a família real. O pessoal que trabalha no Palácio de Buckingham teve permissão especial do sindicato e trabalhou. Margaret Thatcher não teve tanta sorte. Em frente à casa dela, número 10 da Downing Street, havia piquetes e muita gente faltou ao trabalho. A Colômbia, na véspera da visita do presidente Figueiredo. Veja a seguir. Na Mesbla, chegou a volta à escola.
Conheça o dicionário da língua portuguesa para você tirar todas as dúvidas e melhorar seu vocabulário. 150 cruzeiros. Nesbla, prazer em servir. A notinha, por favor. Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. A nota é boa quando é pedida assim. Não precisa nem pedir, eu tô tirando. A notinha pra freguesa já tô dando. Dos presentes para mim e pra vocês. Qualquer dia eu sou a dona e você é o freguês. Ganha mais de uma vez. Seus talões valem milhões. Agora 1,5 no sorteio estadual. Cabelo e pontas dá mais brilho e suavidade, deixando seus cabelos soltos, macios e com ritmo. Cabelo e pontas. O presidente Figueiredo embarca amanhã para uma visita de 3 dias à Colômbia. Além dos ministros da área econômica, vão na comitiva 140 empresários. Os repórteres do Jornal Nacional já estão na Colômbia. Bogotá, via satélite. Durante a visita, Brasil e Colômbia devem assinar pelo menos 8 acordos de comércio e cooperação. Os principais nas áreas de energia nuclear, carvão mineral, café e controle ao tráfico de drogas e entorpecentes. A ideia é ampliar o comércio entre os dois países, hoje considerado muito pequeno. No ano passado, o Brasil exportou 160 milhões de dólares para a Colômbia e importou cerca de 10 milhões. Esta é a Carreira 7ª, a principal rua de Bogotá. Ela dá bem uma ideia da cidade que vai ser visitada amanhã pelo presidente Figueiredo. Uma cidade que já se acostumou a conviver com os problemas políticos. Uma cidade que já se acostumou a conviver com o estado de sítio e com a ação dos guerrilheiros. Existem hoje na Colômbia 5 organizações armadas de esquerda. As mais ativas são as Forças Armadas Revolucionárias, que atuam no interior, e o M-19, conhecido principalmente pela invasão da Embaixada Dominicana no ano passado. Uma facção dissidente do M-19 está sendo apontada agora como responsável pelo sequestro e morte do americano Chester Alan Bitterman, há 2 dias aqui em Bogotá. Até ontem, a polícia já tinha prendido 50 suspeitos. Toda essa movimentação política cerca a visita do presidente Figueiredo de um forte esquema de segurança. Guardas da Polícia Nacional e agentes brasileiros e colombianos podem ser vistos por toda parte. Eles só não conseguem evitar os crimes comuns. Vários jornalistas brasileiros e até um agente de segurança foram assaltados ontem à noite e hoje de manhã aqui em Bogotá. São pequenos roubos, geralmente relógios e joias. A visita do presidente Figueiredo coincide ainda com mudanças no governo colombiano. Todos os ministros renunciaram na semana passada, porque 7 deles são candidatos às eleições de 82. O novo gabinete vai ser conhecido quarta-feira. O presidente Figueiredo chega a Bogotá amanhã às 5 horas da tarde. Ainda no aeroporto, mantém o primeiro de uma série de encontros com o presidente colombiano, Turbay Ayala. O presidente Turbay Ayala leu uma mensagem de saudação ao presidente Figueiredo e ao povo brasileiro. Depois, em entrevista coletiva, o presidente colombiano falou da importância do comércio do carvão entre o Brasil e a Colômbia. Declarou-se contra qualquer intervenção em qualquer país latino-americano. Elogiou a abertura política do Brasil e disse que esse aperfeiçoamento do nosso sistema democrático é importante para que o Brasil assuma sua liderança numa vasta área geopolítica. Turbay Ayala falou também que um acordo a ser firmado com o Brasil sobre tóxicos será fundamental para diminuir o contrabando de drogas entre os dois países. Chegou hoje a São Paulo Mônica Alves, a menina de 10 anos que foi até os Estados Unidos tentar a cura para a leucemia. Uma menina tímida, mas alegre, 4 quilos mais gorda e muito tranquila. Essa foi a Mônica Alves que desembarcou hoje de manhã no aeroporto de Congonhas, 3 meses depois de ter viajado para os Estados Unidos. Acompanhada dos pais e sempre ao lado de sua irmã gêmea, Mônica foi recebida por toda a família. Não fosse a máscara que ela está usando para evitar qualquer contaminação através do ar, nada lembraria a menina doente que no fim do ano passado estava desenganada. Ela foi internada em outubro no Hospital de São Paulo e os médicos descobriram que ela tinha um tipo raro de leucemia. A única possibilidade de cura era um transplante na medula óssea e Mônica tinha uma irmã gêmea que poderia fazer a doação com grandes chances de êxito. Mas para maior segurança, a operação deveria ser feita nos Estados Unidos. A família lutou muito e conseguiu recursos para ir até Seattle, onde está o hospital mais bem equipado em todo o mundo para esse tipo de operação. E hoje, 3 meses depois, Mônica voltou para casa,
agora quase curada. Ela pode patinar, por exemplo, se quiser, ela pode fazer exercício físico. Ela não pode estar em ambiente fechado com gente, sabe? Está recuperada, está em fase de adaptação à vida nova, é outra história. Vida nova. Em Guarulhos, São Paulo, foi enterrada hoje a menina Rita de Cássia. Ela morreu eletrocutada ontem na cerca de arame que existe em volta da chácara do japonês Nobuo Endo, em Guarulhos. Depois da morte de Rita de Cássia, 1.500 pessoas invadiram a chácara, saquearam e queimaram tudo. O dono da chácara, Nobuo Endo, disse que eletrificou a cerca há mais de um ano para evitar roubos. Ele vai ser processado pela morte da menina. No Recife, começou o processo judicial contra o padre José Reginaldo Veloso, da paróquia de Casa Amarela. Ele foi enquadrado na Lei de Segurança Nacional depois de escrever o hino Vito, Vito, Vitória, em solidariedade ao padre Vito Miracapilo, expulso do Brasil no ano passado. Padre Reginaldo foi interrogado na circunscrição judiciária militar. Em Belo Horizonte, terminou a greve dos motoristas de ônibus, mas os ônibus estão circulando com policiais ao lado dos motoristas por medida de segurança. O sindicato pediu dissídio coletivo à Justiça do Trabalho. Os motoristas querem 25 mil cruzeiros de salário, mas os patrões só dão 23. 400 carreteiros de São Bernardo do Campo, São Paulo, fizeram a passeata de caminhões pela cidade. Eles protestaram contra a Superintendência de Marinha Mercante, que autorizou uma empresa a transportar automóveis através de navios. Pânico no centro de São Paulo hoje. No fim da tarde, um incêndio num edifício de 22 andares foi rapidamente dominado pelos bombeiros. Mas a cidade viveu de novo o medo de uma grande tragédia. O edifício Brasilar fica no Vale do Anhangabaú, exatamente em frente ao edifício Joelma, incendiado há 7 anos. O fogo começou no 6º andar, em salas vazias, e acabou atingindo também o 7º e 8º andares. Havia muita gente dentro do prédio na hora em que o fogo começou. Além dos escritórios, o edifício tem um bloco residencial. As pessoas do alto arrebentavam vidraças e pediam socorro como podiam. Muitos conseguiram sair, mas os que estavam acima do 8º andar foram barrados pela fumaça. O primeiro socorro começou antes mesmo da chegada dos bombeiros. Até um guindaste do metrô foi usado para retirar algumas pessoas. Saíram no guincho do metrô? E muita gente não conseguiu esperar pelo socorro. O recurso usado foi pular para o parapeito de um prédio vizinho. Vocês passaram pelo parapeito? Passamos. Que andar vocês estavam? 20º. Ai, é um desespero, moço, você não sabe o que é. Como é que a senhora saiu? No meio da gente. Nós pulamos de um prédio para o outro. Os bombeiros chegaram logo, dominaram rapidamente o fogo, mas tiveram problemas com falta de água. Eles usaram as escadas especiais para a operação de resgate das pessoas que estavam no prédio. Muita gente desmaiou na hora que conseguiu sair. Tem gente lá correndo perigo, não? Sumiu. Lá tinha muita fumaça ou mais fogo? Fumaça. Oi, essa coisa maravilhosa que me salvou. Eu mandei bilhete para eles de lá de cima. E vejam só, o bilhete que uma dessas pessoas que viveram esse drama hoje à tarde aqui no centro da cidade escreveu e jogou lá de cima. Estamos calmos, esperando primeiro a ajuda de Deus e dos bombeiros. Estamos sem água no prédio, tudo fechado para a fumaça não entrar. 13º, conjunto 13F. Estamos com sede. E agora, ao vivo do Viaduto do Chá, em São Paulo, o repórter Carlos Tramontina mostra como está a situação nesse momento. Nesse momento, os bombeiros estão aqui no Vale do Anhangabaú, bem no centro da cidade, fazendo o trabalho de rescaldo nos 3 andares do edifício Brasilar que pegaram fogo agora no final da tarde. Muita gente ainda está por aqui acompanhando esse trabalho dos bombeiros, mas o trânsito agora já é normal. Segundo informações que chegaram da prefeitura agora há pouco, a ala residencial do edifício que pegou fogo não tem laudo técnico de combate a incêndio. Já na ala comercial, o laudo apresentado não foi aceito. Ainda segundo a prefeitura, os responsáveis por esse edifício foram intimados a executar as obras necessárias em novembro do ano passado, mas até agora não fizeram nada. Carlos Tramontina, ao vivo, do Viaduto do Chá, em São Paulo, para o Jornal Nacional. O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou agora há pouco que não houve mortes. Apenas 11 pessoas com ferimentos leves, a maioria por intoxicação. Boa noite.